O programa Saber Direito desta semana é com o professor Diógenes Carvalho e o curso é sobre Direito do Consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, nós vamos começar a nossa quarta aula com o tema hoje Superendividamento do Consumidor. Não só o superendividamento, mas todos os projetos de lei de atualização do Código, que é o superendividamento, o comércio eletrônico e também algumas questões do processo coletivo. A ideia é fazer um apanhado geral sobre o superendividamento não só no seu aspecto jurídico, mas no seu aspecto social, no seu aspecto econômico e principalmente no seu aspecto comportamental. Hoje, um dos grandes estudos que estão sendo realizados sobre educação financeira e aplicação do Código de Defesa do Consumidor está relacionado à psicologia, à economia comportamental e à presença da vulnerabilidade psíquica do consumidor, que foi um assunto já abordado em aulas anteriores. Nós falamos bastante aqui nesse curso sobre vulnerabilidade, sobre hipervulnerabilidade, sobre vulnerabilidades agravadas e fizemos alguns comentários sobre a vulnerabilidade psíquica, que é essa característica do consumidor, essa característica comportamental nossa, esses atalhos cognitivos, essas falhas comportamentais que nos levam a realizar aí grandes conotações em relação ao superendividamento. Falar em superendividamento é falar de um processo muito atual, muito presente no nosso dia a dia. Nós, enquanto consumidores, nós acabamos consumindo duas vezes, nós adquirimos o produto ou serviço e, ao mesmo tempo, também adquirimos o crédito. Nós não podemos satanizar o crédito ele é muito bom, ele é muito positivo para a sociedade, mas ele foi feito para você adquirir produtos como a sua casa própria, o seu veículo, produtos que têm altamente duráveis e que com ele nós poderíamos, de certa forma, ampliar a nossa qualidade de vida e, a partir de então, utilizá-lo de uma forma um pouco mais correta. A grande oferta de crédito que é dada hoje ao brasileiro, você vai num caixa eletrônico, a primeira informação que passa para você é que você tem um crédito pronto, pré-aprovado, um crédito ali já estabelecido, e isso vem trazendo grandes problemas para o consumidor brasileiro que se encontra altamente endividado. Nós, enquanto consumidores, nós enfrentamos grandes problemas com a utilização do cartão de crédito, com cheque especial, com crédito consignado. Andamos no meio da rua, vários panfletos são entregues, falando, olha, crédito fácil, pré-aprovado, sem nome no SPC, sem nome no Serasa. Isso aí tudo facilita bastante essa economia que é uma economia de crédito. Essa economia que é uma economia que facilita o acesso ao crédito, democratiza o crédito e todos os consumidores, principalmente aqueles consumidores da classe C, que antigamente tinham grandes sonhos de consumo, de adquirir a casa própria, a linha branca do freezer, da geladeira, hoje eles têm acesso a isso, principalmente ao crédito. Ele vai lá numa determinada loja, parcela aí em 36 vezes, 48 vezes e adquire os seus produtos. Então, nós vamos perceber que o nível de vida dos consumidores brasileiros, de uma certa forma, é um nível que está um pouco mais melhorado. Nós, enquanto consumidores, temos mais acesso a situações eletrodomésticos, mais acesso a veículos, mais acesso a lazer, estamos experimentando mais, estamos, de certa forma, consumindo cada vez mais. Tudo isso em função de uma economia que é uma economia de crédito. E isso traz muitos problemas para o direito do consumidor, tendo em vista que nós não temos, até hoje, uma legislação de proteção ao consumidor endividado. Nós encontramos no Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º, no inciso 5º, um direito básico do consumidor de revisar os contratos, de fazer uma revisão contratual, uma modificação de uma cláusula contratual, um contrato abusivo, um contrato que vem aplicando uma taxa de juros muito superior àquela que é esperada. Eu teria uma possibilidade de ingressar com uma ação judicial e, ao ingressar nessa ação, possibilitar uma revisão desses contratos. Hoje, basicamente, todas as demandas de uma vara civil, grande parte delas, eu diria, em torno aqui, falando alto, em 60% hoje de uma demanda civil, de uma vara civil, são demandas de consumidor.
Hoje, mais de 80% a 90% das demandas que tramitam nos juizados especiais cíveis estão relacionadas à defesa do consumidor e grande parte dessas demandas que estão no Poder Judiciário, dessas lides, são demandas relacionadas a ações revisionais. Um grande número de ações revisionais, de contratos de aquisição de imóveis, contratos de aquisição de veículos, que tramitam hoje no Poder Judiciário solicitando essa revisão. E todos nós sabemos que essa revisão proposta aí pelo artigo 6º, como direito básico do inciso 5º, do Código de Defesa do Consumidor, ela não resolve o problema do consumidor endividado que tem um pacote de dívidas. Ele não tem somente aquele contrato que está ali precisando de uma revisão. Ele tem todo um pacote de dívidas e precisa de um tratamento de uma forma total, de uma forma completa. Falar em superendividamento é falar, de certa forma, numa situação que já foi apresentada em várias outras legislações. Nós temos todo um modelo americano, da Bankruptcy, de uma legislação que trabalha com um sistema que nós chamamos de Fresh Start, um sistema na qual ele é um sistema um pouco diferente daquele proposto nos projetos de lei que nós temos aqui no Código de Defesa do Consumidor, porque, de certa forma, o Fresh Start, ele ele faz uma solicitação da seguinte: ele apura todo esse ativo do consumidor, ele faz um perdão de dívidas e a partir de então ele começaria tudo ali de novo, um início da sua vida econômica. Esse não é o sistema proposto aqui no direito brasileiro. Nós estamos baseando em sistemas um pouco mais educativos, em sistemas um pouco mais preventivos e principalmente no sistema francês, que já é um sistema muito avançado em relação às questões do consumidor endividado, do endividamento desse consumidor. Então, estamos aí com um projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor, 3 PLS, ou seja, 3 projetos de lei que tramitam no Senado, o 281, o 282 e o 283, que trabalham aí com algumas frentes de atualização do Código. E o projeto 283, que é um projeto que vem alterando alguns dispositivos do artigo 5º, do artigo 6º, acrescentando aí várias características ao artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, com a necessidade de prevenção desse superendividamento e, de certa forma, criar um sistema de falência ou de quebra desse consumidor. Diferentemente da nossa insolvência civil e diferentemente também dessas ações revisionais que são propostas hoje perante o Poder Judiciário. Toda essa questão da falência da pessoa física, no direito brasileiro, ela vai trabalhar com elementos mais humanitários. De certa forma, o grande objetivo da lei de tratamento do consumidor endividado é retomar esse consumidor à sua vida econômica. É, de certa forma, reabilitar esse superendividado e também incluí-lo na sociedade. Então, ele tem um condão muito mais social, do que realmente aquilo que é proposto na legislação americana. A grande ideia desse projeto de atualização do Código, que é um projeto que foi feito por grandes doutrinadores, ou seja, um projeto que contou com uma comissão de juristas altamente relevante para a confecção desse projeto de lei que hoje tramita no Senado, ela teve uma grande ideia que é baseado no homem econômico. Porque se nós não tivermos um controle sobre as questões do endividamento, vai chegar um momento em que você diz o seguinte: olha, devo, não nego, não tenho como pagar, e agora? Como é que eu vou fazer? Vou ficar alijado da sociedade, eu vou ficar sem o meu piso mínimo vital, eu vou ficar, de certa forma, fora do mercado de consumo. Como é que acontece isso no direito brasileiro? E a partir de então, eu preciso trazer situações de crédito responsável, eu preciso trazer também situações que o crédito ele é importante para a sociedade, eu preciso dessa situação de crédito, mas eu preciso de um tratamento desse consumidor, que é um consumidor endividado. Então, todos os estudos do endividamento do consumidor, eles partiram de vários pressupostos, ou seja, de estudos de legislações alienígenas, de estudos do direito europeu, e principalmente de algumas diretivas europeias e principalmente da própria legislação americana, que já tem todo um estudo sobre o endividamento dos consumidores, principalmente os Estados Unidos, que passou por uma crise bastante recente. Essa crise foi muito associada ao crédito imobiliário, essa grande concessão de crédito imobiliário que foi dada aos consumidores americanos, e chegou um momento que a economia ela não deu conta de lidar com essas questões.
E é justamente temendo essa crise, né, e de certa forma tentando restabelecer esse homem econômico, é que nós precisamos de uma legislação de quebra da pessoa física, de falência da pessoa consumidora, a partir do mesmo formato em que eu tenho para a empresa. Né? Porque no direito brasileiro nós temos aí para as empresas a possibilidade de recuperação dessa empresa, de recuperação judicial e recuperação extrajudicial, todo um plano de pagamento, uma apuração de ativos e passivos e digamos assim, uma retomada dessa atividade empresarial, dessa empresa que também cumpre uma função social. Né? Porque nós sabemos que eu preciso das empresas, elas são geradoras de emprego, elas são geradoras de tributo, e eu preciso delas movimentando, né, toda essa ordem econômica que nós temos hoje no direito brasileiro. Então, a empresa ela cumpre uma função social. Mas muito mais que a empresa, o consumidor ele também precisa estar nesse mercado de consumo. Nós consumimos não só por necessidades, nós não consumimos só para alimentação, para vestuário, para lazer, mas consumimos para a criação da nossa identidade, da nossa apresentação. Eu, de certa forma, me comunico pelas roupas, pelos acessórios, pelo veículo, né? Ou seja, a minha definição de grupos, de amizade, tudo mais, é dada pelo consumo. Por quê? Se eu não tiver condições de frequentar os mesmos restaurantes, se eu não tiver condições de realizar as mesmas viagens, né, dos meus amigos, do grupo na qual eu frequento, eu não posso frequentar aquele grupo. Então, nós vamos identificar que o consumo ele é uma das grandes identidades que eu tenho enquanto consumidor. Ou seja, a minha apresentação enquanto pessoa humana, a minha apresentação enquanto consumidor, a minha grande identidade, ela é construída pelo consumo. Não só a identidade, mas também o meu pertencimento. Né? Ou seja, o meu pertencimento ao grupo, à coletividade, ao status. Então, nós consumimos muito mais por desejos do que por necessidades. Nós vamos consumir muito mais aspirando esse aspecto do grupo, do coletivo, do status, da participação, né, e até mesmo da inclusão, ou seja, para ser bem aceito nessa sociedade, eu preciso ser, de certa forma, consumir determinados produtos e serviços, principalmente nessa sociedade que é uma sociedade totalmente pós-moderna, que valoriza muito as questões aí da imagem, da aparência, da apresentação e tudo mais. Né? Nós temos aí já a nossa primeira pergunta, vamos lá ver as dúvidas dos nossos estudantes. Como é tratado o superendividamento no projeto de atualização do CDC? O projeto de atualização do Código, né, que nós já havíamos mencionado, que é o PLS 283, ele vem trazendo grandes novidades. Nós vamos perceber que o modelo adotado pela legislação brasileira, ele não instituiu um sistema formal de falência para o consumidor. Aqui, no projeto de lei que tramita no Senado, né, ele vem criando alterando o inciso 6º do artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor, dizendo o seguinte: a Lei 8.078 passa a vigorar com a seguinte alteração. Inciso 5º. Instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa física, visando garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Então, aqui eu teria dois objetivos primordiais ou principais no tratamento do superendividamento. Primeiro, prevenção e tratamento. Prevenir através de uma educação financeira, ou seja, criar todo um aspecto educacional para que o endividamento ele não aconteça. E após a existência do superendividamento, fazer um tratamento, mas um tratamento não feito de uma forma capilar, como eu tenho, por exemplo, nas ações revisionais, de uma forma muito diminuída, como eu encontro aí, né? E nós vamos perceber que toda a jurisprudência vem hoje extremamente refratária no que tange, por exemplo, as questões de endividamento, grande parte das ações sendo extintas sem resolução do mérito, por exemplo, dizendo que, baseadas na autonomia da vontade, no pacto da sunt servanda, ou que esse tratamento ao endividamento, essas situações são solicitadas perante o Poder Judiciário, através de ações revisionais, elas não podem ser apreciadas. Esse projeto, então, como foi perguntado pelo nosso aluno aí, ele vai garantir um crédito responsável, ele está mais voltado à ideia de educação financeira, né? E ele fala nesse mínimo existencial, que na legislação francesa eles chamam de um reste à vivre. O que é isso? Eu vou precisar de um piso mínimo vital para poder viver de uma forma digna.
Então, eu vou fazer um plano de recuperação desse consumidor endividado, respeitando esse mínimo vital, dizendo, olha, aqui eu tenho um consumidor que tem, né, um patrimônio X, que ele tem uma renda Y, e a partir de então